aqui é o professor João Maria Fraga. Eu gostaria hoje de fazer aqui um comentário sobre as relações conflituosas entre a política e a imprensa. Nesse sentido, nós vamos trazer aqui 3 casos emblemáticos. O primeiro caso ocorre durante o primeiro reinado, durante o Império que funcionou no Brasil no primeiro reinado, de 1822, da independência, até 1831, da abdicação de Dom Pedro, em favor do seu filho Pedro de Alcântara. Durante esse período que nós estamos trabalhando, o primeiro reinado de Dom Pedro I, ocorreu um caso muito interessante que mexeu com a política brasileira e que trouxe para Dom Pedro um desconforto político muito grande, tendo, inclusive, colaborado muito para a crise política que levou à sua abdicação, à sua renúncia. É a morte de um jornalista liberal chamado Líbero Badaró. Na realidade, o assassinato dele terminou fragilizando o frágil reinado de Dom Pedro I. Líbero Badaró, ele participava do Observatório Constitucional. E ele, na realidade, era um crítico severo do imperador Dom Pedro I. Ele que era italiano e que havia se radicado aqui no Brasil. Vivia no Brasil, mas na sua nacionalidade era italiana. Ele foi assassinado em 1830, um ano antes, portanto, da abdicação de Dom Pedro I. Assassinado porque, em sua praxe jornalística, ele defendia a liberdade de imprensa num Brasil marcado pelo forte autoritarismo de Dom Pedro I. Ele defendia a democracia, defendia uma posição contrária aos abusos que trazia a Constituição de 1824, sobretudo o poder moderador, que transformava Dom Pedro numa espécie de rei absoluto. E ele terminou tendo conflitos também com um jurista paulista, Ladislau Japiaçu. Ele tinha conflito com esse jurista paulista. E o fato é que a morte do jornalista Líbero Badaró terminou sendo uma mancha para Dom Pedro, porque Dom Pedro terminou sendo acusado de ser o responsável, de ter encomendado a morte dele. Badaró foi abordado por 4 alemães, que atacaram ele com um bacamarte e tiraram a sua vida. E aí Badaró simplesmente morre. E seria possivelmente dele a frase, é atribuída a ele, aquela famosa frase de que morre um liberal, mas não a liberdade, É atribuída até hoje a Badaró, que teria proferido essa frase. O fato é que a morte do Líbero Badaró, terminou gerando uma comoção nacional, na época, principalmente na região do Rio de Janeiro e São Paulo, e ele, inclusive, teve um enterro gigante. O povo, inclusive, foi extremamente atiçado a querer justiça. E a consequência maior do fato dele morrer e não ter os responsáveis pagos pelo que ocorreu. Na verdade, dos 4 alemães, apenas um chegou a ser preso, os outros não. Terminou abalando muito a credibilidade política do imperador Dom Pedro I, que um ano depois terminou abdicando. E quando se estuda, por exemplo, a crise do primeiro reinado, se acredita a morte de Líbero Badaró como um dos fatores desencadeadores da crise de Dom Pedro I, a crise da popularidade de Dom Pedro I no Brasil. Além de outros fatores que também impulsionaram a queda do imperador Dom Pedro I, a sua renúncia, a sua abdicação. Um outro fato, ele já vai ocorrer durante a República,
que é o caso do Vladimir Herzog, o famoso Vlado, jornalista, nasceu na Croácia, né? E morou na Itália e emigrou para o Brasil. Ele que tinha origem judia. Trabalhou no estado de São Paulo, né? Onde ele assinava, inclusive, o Vladimir. Né? O Vlado assinava Vladimir nos seus artigos. O fato é que ele casa em 1960 com Clarice Herzog. Clarice, inclusive, é citada numa das letras de música em homenagem ao próprio Herzog, né? Ao Bêbado e Equilibrista, quando cita Chora Marias e Clarice, Clarice está sendo referido na letra da música, é a esposa do Vladimir Herzog, certo? Ele que foi também diretor do jornal da TV Cultura e que foi extremamente perseguido pelas suas posições, por não ter simpatia ao regime. Nesse sentido, ele é levado para prestar depoimento, ele é questionado se tinha relações com o Partido Comunista Brasileiro, né, que era um partido que atuava na ilegalidade naquele período do regime militar, evidentemente, e foi voluntariamente ao DOI-CODE, onde ele terminou ficando preso, né, apesar de negar a ligação com o Partido Comunista, e foi submetido a uma máquina de choques, né? Isso com o rádio do som ligado, muito alto, né? Ele ficou sob tortura e terminou indo a óbito, terminou morrendo sob tortura. Posteriormente, ele colocado na cela, ele é forjado uma cena de suicídio, onde ele é amarrado pela cabeça e é encontrado enforcado dentro da cela, como uma forma de forjar uma cena de suicídio. Inclusive, o autor da foto histórica do Herzog enforcado dentro da cela chegou a confessar de que tudo aquela cena ali, fotografada por ele, não passava de uma farsa. Tudo não passava de uma farsa, na verdade. O fato é que esse caso teve uma repercussão enorme. 8.000 pessoas terminaram por comparecer a um culto ecumênico na Central da Sé, na Igreja da Sé, onde foi realizado um ato ecumênico com representação de várias religiões, como, por exemplo, a Igreja Católica, do Dom Evaristo Arnes, a Igreja Judaica, do Rabino e também a Igreja Evangélica, representada pelo reverendo. Essas igrejas elas vão se unir para promover um ato ecumênico que culmina com um programa chamado Brasil Nunca Mais. Esse programa Brasil Nunca Mais dá origem a uma pesquisa feita sobre a tortura e a denúncia de vários torturados e mortos durante o regime militar, durante um certo período a que a pesquisa se refere. Essa pesquisa ainda terminou com a publicação de um livro chamado Brasil Nunca Mais, prefaciado pelo próprio Dom Evaristo Arnes. Esse fato da morte do Vladimir Herzog terminou colaborando muito intensamente com o fim do regime militar no Brasil, em razão das denúncias de tortura e em razão também de que a morte de Herzog terminou aglutinando diversos setores, sobretudo no campo das religiões, no campo dessas religiões, seja católica, protestante ou judaica, que se unem e vão atuar no sentido de combate às práticas de tortura que eram realizadas dentro do regime militar. Ok? Um terceiro e último fato que nós gostaríamos de trabalhar aqui também, essa relação conflituosa entre a imprensa e o poder, a imprensa e a política, ela ocorre no governo Getúlio Vargas, no segundo governo Getúlio Vargas.
Na realidade, em 1954, em Copacabana, quando voltava para sua casa, Carlos Lacerda, que além de parlamentar, oposicionista de Vargas, também era proprietário de um jornal e também era jornalista. Ele sofre um atentado à bala e nesse atentado morre o major Rubens Vaz, um militar que trabalhava junto a Carlos Lacerda, dando segurança a Lacerda. A morte do major da aeronáutica terminou criando uma crise política intensa, sobretudo depois que foi descoberto que estava inserido no meio dessa situação o chefe de segurança do presidente da República, Gregório Fortunato. Apesar de Lacerda ser atingido apenas no pé, a morte de um oficial das Forças Armadas termina gerando uma crise. Inclusive, a pressão passou a ser grande contra Getúlio. A UDN, partido de Carlos Lacerda, os militares, como, por exemplo, o brigadeiro Eduardo Gomes, e outros militares passam a exigir a renúncia de Getúlio, a agir de forma mais contundente em relação a isso. E essa pressão para que Getúlio renunciasse culminou com a saída de Getúlio do governo, quando, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio é encontrado morto porque havia cometido suicídio. Então, nós contamos aqui para vocês, narramos aqui para vocês 3 episódios na história do Brasil. Um ocorrido ainda durante o Império, o primeiro reinado. 2 ocorridos durante a República, onde envolve a figura de jornalistas, a figura da imprensa, que passam a ter conflitos diretos com os mandatários do poder naquela época, nessas épocas, e que terminou provocando graves crises políticas. Essas crises culminam com a queda de Dom Pedro I, a abdicação de 1831, o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, e também a crise dos governos militares, que se acentua com a morte e o assassinato do Vladimir Herzog. Ok? Ficamos por aqui e em breve voltaremos com mais um vídeo para vocês. Valeu!